Pessoal, boa noite. Tudo bem? Tudo bem, manos e manas de alma? Espero que todos vocês estejam muito bem. Hoje são 14 de maio de 2020, às 18 horas, aqui no meu Instagram, virginia.cosa, e vamos iniciar uma live. Hoje tem uma convidada muito especial, doutora não, eu não gosto que fala doutora, mas eu falo psicólogo, é doutor, gente, 5 anos estudando, chamado de doutor. É a Diele Ramos, gente, ela é psicóloga e também ela é coach, master coach de emagrecimento e hábitos saudáveis. Fala alguma coisa pra ouvir. Boa noite, tá ouvindo? Deixa eu aumentar aqui, deixa eu ver se é isso. Agora eu vou te Ai, que bom, agora tá ouvindo, agora tá todo mundo ouvindo, que bom. Então, gente, eu sou psicóloga de formação e também master coach de emagrecimento e mudança de hábito. E hoje a gente vai trazer um assunto, né, bem interessante, que é a compulsão alimentar, né, Virginia? Tô ouvindo sem fone agora, vai entender. Ah, então foi meu fone, o problema foi o meu. Eu e a tecnologia não se combina. Ah. Eu gosto da história, eu gosto mais de viver no passado do que no tempo futuro. É complicado, né? Tem que se adaptar. É futurista, ele gosta dessas coisas, né, eletrônicas. Eu odeio fios. Tô esperando chegar a época que não vai ter fio para carregar mais nada. Só, né, aparelhinho e coloca e tá bom, né? Eu gosto de natureza, gosto de, sabe? Sei, é coisa mais natural. Apresentei. Já falei aqui com elas, aqui, o pessoal tá falando, tem compulsão, tem uma Nutri também aqui. A Ieda é minha paciente do Ayurveda, deixa eu ver quem entrou. E aí, gente, ela é psicóloga e ela é master coach de emagrecimento saudáveis. Além disso, gente, ela é aluna do curso Como Superar Hormônios Narcisistas e eu quero te dar os parabéns, porque ela não é sobrevivente, gente, mas ela quis fazer o curso para atender os pacientes que vêm de uma família disfuncional com uma mãe narcisista, que você seja um exemplo para outros psicólogos e psicanalistas que não conhecem as consequências, né, nas vítimas. E parabéns. Obrigada. E eu que te parabenizo pelo curso, que é maravilhoso. Obrigada. Me ajudou bastante na clínica. E eu acho que os colegas têm que aderir também, né? Porque é tão pouco os profissionais hoje não se atualizam, né, nessa área. E a demanda é muito grande, né, Virginia? E eu vejo muita gente sofrendo. Porque não tem o conhecimento. Na faculdade de psicologia, até vocês estudam só o narcisismo, mas não a consequência nas vítimas, né? E mesmo o narcisismo, pelo menos na minha época, né, há 8 anos atrás, não falamos a respeito do narcisismo. Na verdade, a gente falava sobre perversão, né? Mas narcisismo não é fácil. Mas tem o curso para vocês que querem entender mais das consequências nas vítimas, que é o principal, né? Às vezes a pessoa entende muito do narcisismo, mas não entende da consequência nas vítimas, né? E quem vai chegar no consultório não é o narcisista, porque ele não busca ajuda. São as vítimas que vão lá atrás de ajuda. Então, para capacitar, né, tanto os psicólogos quanto os psicanalistas, façam o curso, gente. Quero lembrar também que tem uma aula gratuita chamada Empodere-se, que ajuda a lidar com pessoas tóxicas, 100% gratuita, e o link está na bio, para quem está no Instagram, e vai ficar na descrição quando for para o YouTube. Hoje, gente, vamos falar de compulsão alimentar, e óbvio, né, vou aproveitar que ela é coach, master coach, eu acompanhei uma amiga que agora, eu acho que já está até formada em psicologia, que ela também é master coach em emagrecimento. E eu vi o trabalho dela de perto. Gente, é a coisa mais linda do mundo. Porque você vê resultados. Sim. É diferente do que a gente faz. Eu fiz 4 períodos de nutrição. E assim, tem muitos desafios quando chega um paciente que tem compulsão alimentar e tem obesidade no consultório. A gente chegou a atender na clínica da faculdade. É muito difícil. Por quê? Na teoria, tem muitas ferramentas para emagrecimento, né? Contagem de calorias, dieta em si. Mas se tratando de
transtornos alimentares, né, bulimia, anorexia, compulsão, tem que ter outro acompanhamento, porque é pouco. E assim... E mesmo... Desculpa, pode falar. E eu vi o resultado dela, né? Ela como coach de emagrecimento, eu vi, acompanhava alguns casos, a gente debatia alguns casos, e assim, é fantástico, tá, gente? Fora do Brasil, os profissionais de coach são muito valorizados. Aqui no Brasil, temos uma cultura de achar que coach é coisa barata, que é coisa que não serve, que são pessoas que não têm capacitação. Mas, óbvio, em todas as profissões, gente, terão profissionais não capacitados, gente que talvez fez 5 anos de faculdade, 4, não tem a capacidade que deveria ter e não exerce a sua função, a sua profissão, com o total zelo que deveria ter. Enquanto tem outros profissionais que não fazem faculdade, como coaches que fazem um trabalho muito brilhante, trabalhos ótimos e excelentes. Se tem as duas coisas, como é o caso da Diele, melhor ainda. Tá? Mas a gente tem que acabar com essa cultura de que coach é uma coisa negativa, porque nos Estados Unidos é muito reconhecido. É uma profissão, né? E aqui a gente tende a desvalorizar os coaches. E eu valorizo muito porque eu acompanhei o trabalho e eu via como as ferramentas faziam efeito. Ela fazia parceria com nutricionistas, né? Então ela fazia o trabalho junto com a nutricionista e assim, os resultados eram maravilhosos. E são mesmo. Porque a gente trabalha não só a questão da alimentação, né? Mas do hábito, né? A gente vai na mente. A pessoa tem que adquirir uma mente magra para emagrecer definitivamente. Não adianta emagrecer o corpo se a mente está de gorda, né? É isso aí. E o coach, na verdade, ele vai juntar, né, com a psicologia. Para quem já é psicólogo, vai fazer o coach, não é para agregar, não é uma coisa que vou deixar de ser psicólogo porque eu sou coach, né? Não, ele vai agregar. É isso aí. Até tem uma psiquiatra, gente, que eu acompanho o trabalho dela e eu indico para vocês o YouTube dela, é a doutora Elizabeth, acho que é Zamural, se eu não me engano. É um sobrenome diferente. Ela tem um rosto, lembra um pouco árabe. Ela é psiquiatra, psicóloga, eu acho que é psicóloga, e também ela é coach. Então ela traz, e ela trabalha com tudo, mas o foco dela é a codependência. Então ela usa as estratégias de coach também na codependência. Ela fez um vídeo explicando, eu achei o máximo, e admiro muito o trabalho dela. Sempre quando alguém me pede indicação de quem tem problemas com codependência, né, com dependência emocional, eu sempre encaminho para ela, porque eu sei que ela é muito boa, né, pelo trabalho dela no YouTube, a gente vê que ela é muito boa. Então vamos lá, a primeira pergunta, o que é compulsão alimentar, para a gente entender? Então, a compulsão ele é um distúrbio, né? Que é caracterizado pela compulsão, né? Pela falta de controle, na verdade. Né? A pessoa, ela usa a comida ali para, na verdade, resolver questões emocionais. E come sem limite, né? Come exageradamente, come sem fome, come porque está com raiva, porque está alegre. Então, tudo é motivo para comer. Come escondido, né? E, assim, é importante também a gente ver por outro lado que é um estado emocional. As pessoas têm mania de falar, eu sou compulsiva, né? Eu sou compulsiva alimentar, e veste esse rótulo como outros transtornos, né? De ansiedade, depressão, e é um estado. Você está naquele momento compulsiva, mas não significa que você a vida inteira vai ser. Você pode sair desse estado de compulsão. Entendi. Então não é algo permanente, né? Não, Graças é um a Deus, estado. Né? É um estado que você pode entrar na crise naquele momento, pode, né, estar no estado compulsivo e pode sair daquele estado. E quais os desafios da pessoa que está tentando perder peso, né? E tem compulsão alimentar ou tem outros problemas? O que é a pessoa que está sobrepeso, que está obesa, o que elas enfrentam? O que você vê, assim, nos seus pacientes? Quais são as maiores dificuldades? É de seguir realmente uma mudança de hábito, uma rotina, né? Porque já que essas pessoas, elas estão mais no piloto automático, vivendo mais pela emoção, né? O cérebro dela funciona mais no automático, né? No inconsciente. Então, assim, essa mudança de hábito gera, assim, tem que ter muito esforço, querer muito mesmo, e treino e repetição. Então, eu sinto que ela tem muita dificuldade de ter autocontrole, né? Se perde ali nas emoções, qualquer coisa que acontece,
na vida, a comida ali é a fonte de prazer, então eles têm a comida fica como a única fonte de prazer, né? Tem uma explicação, tá, gente? Então, a gente pode entender que talvez a disciplina seja o mais difícil, né, para quem está tentando emagrecer, ou criar o autocontrole. O autocontrole mesmo, e criar um hábito, né? Daí eu acho a importância de buscar uma terapia, porque ninguém tem compulsão alimentar do nada, tá, gente? Tem alguns fatores genéticos, mas tem um porquê. Quem é filho sobrevivente, né, muitas têm sobrepeso, obesidade. Quando eu estava fazendo a roda de cura, eu pegava muitos casos, assim, de muita gente até com obesidade mórbida mesmo. E, assim, é muito difícil. Mas não é impossível, né? E eu via que era como realmente todo excesso mostra uma falta. Eu acho que a falta materna cria, né, um buraco emocional tão grande que talvez precisa preencher esse buraco, comer até se fartar, até seu estômago ficar preenchido, porque o alimento está muito ligado com a mãe, né? Exatamente, tem memórias afetivas, né? Mãe, família, amigos, então a comida está envolvida em muitos momentos bons, né? Se você vai reunir, tem que ter a comida. Então fica gravada lá, né, na sinapse neural que a comida vai remeter prazer, alegria, amor, né? Na faculdade a gente pegou um caso de estudo de uma moça que tinha bulimia. E aí foi para terapia e descobriu-se que ela não tinha uma boa relação com a mãe. E aí ela somatizou o alimento com a mãe, né? Essa relação negativa com a mãe. É muito comum entre filhas do sexo feminino, né? Não mulheres. Que é o caso de nós, né? Nós e essa galera toda que está aí, que somos sobreviventes, tendemos, então, a fazer uma simbiose, uma junção, né? Do alimento com a mãe. Porque a gente nasce, o primeiro alimento é o seio materno, né? Fica o aconchego, claro. Né? Depois a gente... É a primeira associação, né, Virginia? É o bebê. É a primeira associação com a comida, é a amamentação, né? De amor da comida. É esse momento aí da mãe. E aí tem endorfinas envolvidas, né? Tem toda uma química de prazer. Toda uma química, e o bebê sente a mãe também, algumas, né? Porque as que não têm empatia, eu acho que não se tratando de narcisismo e psicopatia, eu acredito que elas não têm todas essas químicas funcionando. Mas nós que somos empatas, tem a química toda, né? A ocitocina aumenta, que é o hormônio da felicidade, da fidelidade. Serotonina, a dopamina, né? Tudo aumenta, né? E o bebê também, quando suga, tá? Então, a primeira impressão que a gente tem de alimento vem da nossa mãe, e aí depois é a mãe que dá comida na boca, né? Normalmente. É a mãe que dá doce quando faz uma coisa boa, né? A reforça com doce. Olha aí. E aí vai, né? E a mãe também. E outra coisa, Virginia. Uma situação também que as pessoas, elas se perdem a conexão, né? Perdem a conexão com o corpo por conta também dessa ligação da mãe, já que você está falando aí, puxando o gancho aí. É a questão quando faz o prato da criança, né? Tem que comer tudo. Né? Mesmo sem estar com... Não, colocou, tem que comer tudo. Não quero ver nada no prato. Então a gente vai perdendo essa conexão quando cresce. E não sabe parar quando não sabe mais sentir quando está saciado. A gente perde a conexão da saciedade. Porque a gente é obrigada a comer tudo. E no caso de quando era criança, né? Que era obrigada. Trazendo para a obesidade, quando você está num grau de muita gordura mesmo, essa fisiologia, essa química do sentimento dessa sensação de saciedade, ele se perde, porque inflama tanto que só queimando aquela gordura para a química voltar a funcionar. Por isso que é importante perder peso, porque aí esse sistema volta a funcionar, de que você pode se sentir saciado. E eu digo assim, que não é nem a questão só dos obesos, nós mesmos, a gente vai perdendo. Até a pessoa que não tem obesidade, não tem nenhum transtorno alimentar, a gente tem essa dificuldade. A gente acha que está saciado quando a gente já não está aguentando mais. A gente come por vários motivos, menos para saciar a fome física. E é isso que a gente tem que aprender, né? Parar quando sem perceber que está
saciada fisicamente, não emocionalmente. Porque às vezes a gente come porque a comida tá gostosa, não porque... Ou então porque tá ali no prato, tem que comer, ou, né? Então, por muitos fatores. Na infância, a mãe se não comer, vai botava chinelo em cima da mesa. Sim, e jogar comida fora é pecado, tem muita gente passando fome, e aí a pessoa come tudo, come além do que o corpo precisa, por isso que engorda. O Ayurveda, pode falar. O Ayurveda trabalha muito essa questão do alimento, né? De você se conectar com você, porque muitas vezes a gente come por hábito, acorda e tem o hábito de tomar café, mas nem sempre a gente está com fome. O Ayurveda, quando a gente não está com fome, a gente não deve comer. Não come, mas é isso aí que eu ensino para as minhas clientes. Então, comer na hora que sentir fome física. Não é em 3 horas, não é. Não, sentiu fome física, come. É diferente, fome de vontade de comer. Exatamente, e fome emocional também. É por hábito. E muitas vezes, né, não digerimos o de ontem da janta, talvez jantou muito pesado, jantou tarde, e aí acorda e põe mais comida para dentro, sem ter feito a digestão anterior. Isso vai causar o que a gente chama de ama. E vai ter consequência. Então, a gente trabalha muito com essa conexão de você acordar. A primeira coisa que a gente faz é agradecer e depois conversar com o Agni, que é o fogo digestivo, para ver se a gente realmente está com fome ou não. E ativar, né? Esse Agni, se a gente tiver fome. E essa técnica, Virginia, assim, tem um resultado muito grande. As pessoas não têm noção que, assim, se você comer só o que seu corpo precisa, você emagrece muito, sem restrição alimentar. Né? Nos meus grupos, eu ensino a técnica. Na primeira semana, a pessoa emagrece de 2 a 4 quilos, só fazendo essa técnica, de parar quando está saciada, né? E aí a pessoa emagrece, imagine, em uma semana, de 2 a 4 quilos, sem restrição alimentar. Olha. Você vê como isso é importante, você perceber a saciedade, perceber seu corpo, né? A gente não se conhece, né? A gente só conhece nós que somos narcisistas. E aí, nesse processo todo, tem a tal da autossabotagem, né? Principalmente para quem é sobrevivente, né? Não tivemos os cuidados básicos, carregamos culpa, e aí a culpa traz a autossabotagem, você não ter tido os cuidados básicos na sua infância, traz também uma autossabotagem, além dos desafios, né? Que todo mundo um dia pode ter, né? Na questão da autossabotagem. Como que seria, né? Como que a gente faz para vencer? Então, a gente chama de sabotadores, né? Lá no meu programa, eles são pensamentos, que são pensamentos automáticos, né? Que vem e você às vezes não percebe, você não está ali consciente do que você pensa. E são mensagens que de não merecimento, né, de você não merecer ser magra, de você não merecer, né, aquele corpo que você não consegue. E perere. São vários pensamentos que estão ali envolvidos, as pessoas que têm problema com alimentação e com peso, né? Então, o exercício é perceber esses pensamentos, tornar consciente, né? Então, tá sempre atenta do que está pensando, qual é a mensagem que você está se dando durante o dia. E aí a gente faz uma técnica de dar nome para esse pensamento, né? Dar nome para esse sabotador. E a pessoa dá nome e sempre trocar. Por exemplo, se o sabotador falar para você, eu não mereço, ela fala, mentira, olha, eu mereço sim. Porque desse jeito, você vai dissociar aquela voz de você. Seu cérebro vai reconhecer, não é minha. Então, ela vai se afastando com o tempo. Então, é brigar mesmo. É tipo o diabinho e o anjinho, né? É o consciente e o inconsciente. Então, a gente briga o tempo inteiro. Então, enquanto você não vencer essa voz sabotadora, que gera um ciclo, como você falou aí, né? Come, aí depois vem a culpa horrorosa, o arrependimento, que leva a comida de novo, e que se arrepende, aí vira aquele ciclo vicioso. Então, para você vencer, parar esse ciclo, você tem que vencer o sabotador, vencer esses pensamentos automáticos, né? Perceber primeiro e depois vencer. Ter consciência, né, deles. Isso, ativar o consciente. Fazer perguntas. E eles são no mundo inconsciente, né? Uhum. Na nossa Mas aí, isso, porque a gente anda tanto no automático, Virginia, ainda mais hoje, né? É muito mais fácil para o cérebro ligar lá o botão automático e você viver ali, né? Então, esse exercício de a gente trazer para a consciência gera um pouco, gasta energia, né? Então, o cérebro ele faz de tudo para que você volte para a antiga rotina. Então, precisa de treino e repetição. Então, são exercícios que tem que fazer a todo momento, né? Não é só saber, ter consciência.
do que eu tenho que fazer, não. Tem que treinar. É treino e repetição. É o que eu falo com as minhas alunas do curso. Sempre, né? Nas minhas videoaulas eu tô sempre falando, treino. Precisa treino, porque imagina, gente, disco de vinil, as impressões que foram feitas no Ayurveda, chama de caras, que é o nosso inconsciente, né? Só que é um inconsciente primitivo, de 5 mil anos atrás. Eles chamavam os Vedas, que são os povos, os estudiosos lá da Índia, eles chamavam de sanskaras. E aí, nosso inconsciente vai sendo riscado. E aí, o que tem lá? A mãe com o chinelo de mão, a repetição de você ter que raspar o prato. E aí, imagina anos, 7 anos, assim, 10 anos raspando o seu prato. Imagina quantas vezes você vai ter que ir lá, escrever, gravar, como? Riscando novamente, riscando, até ficar fixo. Por isso, treino, disciplina e persistência, porque treinar, né, principalmente quem não gosta de rotina, acha um treinar, mas sem treinar não tem resultado. Não tem resultado. Deixa dinheiro no tratamento e não treinar, é dinheiro jogado fora, é tempo jogado fora. Porque só o conhecimento não vai mudar, né? Para mudança precisa de treino, né? Não tem jeito. Como mudar hábitos que já estão enraizados? Eu vou ver se tem alguma pergunta aqui. Tá, eu vou respondendo essa. É como a gente falou, né? Treino e repetição. Da mesma forma que a gente aprendeu a vida inteira um hábito, a gente tem que também treinar e repetir novos hábitos e sempre reforçando, né, os hábitos de maneira positiva. Eu sempre peço para meus pacientes, quando pesa e dá lá nem que seja 200 gramas a menos, gritar, né, falar você é merecedora, né, fazer frases positivas, vibrar para que libere serotonina, para que libere também dopamina, assim como liberava quando comia mal, né? Então, esse treino e repetição com reforço positivo funciona muito para que haja uma mudança mesmo de hábito, né? E esse reforço positivo seria o quê? Elogios, não precisa ser. Porque às vezes fala assim, mas tem gente que aí, vou me dar um reforço, vou comer um chocolate hoje. Não é comida. Mas se você se elogia, olha no espelho, você é merecedora, você falar coisas boas para você, se elogiar, isso é um reforço positivo, né? Ou então, juntar um dinheirinho, cada vez que faz um comportamento ok, junta um dinheirinho lá no cofre, né? E depois comprar uma coisa que você estava desejando, se dá um presente. Estava querendo, então, se presentear com alguma coisa. E assim, o reforço social também tem, porque à medida que você vai emagrecendo, vai mudando, as pessoas também, né? Vão elogiando e tudo mais. Então, eu acho que isso que reforça mais, né? A mudança de hábito. Dá mais motivação. Dá mais motivação. Como criar hábitos saudáveis, Gelli? Como que a gente cria hábitos saudáveis? Porque os não saudáveis... A minha mãe nasceu e criou a base de doce. Nossa, ela tinha compulsão por doce. E assim, ela me socava de doce, me socava. Eu lembro que a minha madeira... Eu tomei uma madeira até 11 anos de idade. E a minha madeira, até assim, quase a metade era açúcar. Eu não morri, não sei como eu também não sei. Olha. Pré-diabética já, né? Então, muito grave, né? Uma pré-diabetes e só descobri quando eu parei na nutricionista. Mas era surreal. Então, a gente cresce com muitos hábitos não saudáveis. Tudo errado, né? Normalmente, a mãe narcisista não tem uma boa disciplina, cobra dos filhos, mas ela mesma não tem. E o exemplo, né? Ele é fundamental no aprendizado da criança, né? Então, muito. Como criar hábitos saudáveis? Então, assim, o hábito saudável não pode ser doloroso. Porque o que acontece? As pessoas entram numa coisa de dieta, né? De fazer dieta. Ok, eu faço acompanhamento com nutricionista, eu acho ótimo. Mas não aquela dieta que restringe, não aquela dieta que te faz sofrer. Porque você não vai permanecer nisso a vida inteira. A gente está em busca de prazer o tempo inteiro. A gente não consegue manter uma dieta dolorosa a vida inteira. Então, o hábito saudável, ele tem que estar inserido em uma coisa boa. Ele tem que ser prazeroso, né? Ele tem que dar prazer para a pessoa que está querendo mudar, porque senão não vai permanecer, né? É uma coisa que é rápida. Você pode até por algum período conseguir emagrecer, conseguir mudar o hábito, mas depois ela vai abandonar. Porque não foi prazeroso. Então tem que ser uma experiência boa, que dá prazer. A pessoa tem que gostar, né? Tem que daquela proposta.
Isso, exatamente. Sim, como proposta que a pessoa também sinta prazer naquilo. Que libere também os mesmos, né, neurotransmissores que libera quando está comendo errado, né? Quando está com hábitos ruins. Então tem que fazer essa condição aí, né? Para o retorno. Por isso que o programa, né, que eu trabalho se chama Emagrecendo Feliz, porque você tem que emagrecer e tem que ter uma experiência boa com aquele emagrecimento, né? Com a mudança de hábito saudável. Tem que ter. Eu acredito, né, que quando a gente está nessa coisa da compulsão, esse excesso, é tanta tristeza que eu acho que é um escape do nosso corpo para a gente até não cometer suicídio. Muita gente usa drogas, né? Claro, claro, é isso aí. Contra o escape. E a Talvez comida é mais fácil, né? Porque a comida está liberado, a comida envolve um monte de questões, então outros tipos de droga já vem a consequência, né, mais assim, rápida. Né, ruim. A consequência ruim, o consumo de compras também. E a comida não. Todo mundo come, né? Então é natural, tem que comer. Então tá mais ali fácil. Questão materna também. Exatamente, materna, familiar, afetivo, tudo, né? Tá tudo envolvido, essas memórias aí afetivas, né? Então vamos lá.